Bom dia, irmãos. Deus abençoe, graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, da parte do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Estamos aí ao vivo mais uma vez aqui no Facebook, com o propósito de adorar a Deus em espírito e em verdade com os meus amados irmãos. Vamos nessa manhã adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos adorá-lo e exaltar o seu santo nome, e vamos também engrandecer a sua beleza, a beleza da santidade do Senhor, da sua pessoa. Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor Deus, vamos pedir a Ele a sua bênção sobre o culto, vamos pedir a Ele a graça e que Ele receba a nossa adoração, não em nosso próprio nome, mas no nome daquele que nos salvou, que nos restaurou, que nos comprou com seu próprio sangue, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus santo, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai também. Ó Deus, muito obrigado por mais um domingo na Tua presença, um domingo que o Senhor nos concede e que nós, tanto em família aqui em casa, como também nossos amados irmãos, cada um em seus lares, vão cultuar a Ti, Senhor Deus, vão engrandecer o Teu santo nome nesse culto bíblico no lar, Pai. Por mais um domingo na Tua presença, ó Deus, abençoa a nossa oração, recebe a nossa oração, os nossos louvores, os louvores que vão ser cantados nessa manhã. Também abençoa a mensagem que será pregada nessa manhã, Pai, na escola bíblica dominical. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos abençoa e engrandece o Teu nome nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Pedro. Bom dia, irmã Clécia Dias. Deus abençoe. Vamos cultuar ao Senhor e vamos, nesse momento, louvar ao Senhor, cantando cânticos espirituais. Vamos exaltar ao nome do Senhor Deus. Amém. Grande é o Senhor. Amém. Louvado seja Deus, irmão. Começamos com oração, com mais um cântico, e nesse momento eu quero, vamos ler a palavra de Deus aqui, no Salmo 50. Bom dia ao meu amado irmão Jaelton, de lá do CPO, servo de Deus, está aí também conosco. Deus te abençoe, Jaelton. Deus te abençoe você, o seu ministério. Vamos, nesse momento, abrir a palavra do Senhor. Bom dia, Pedro, a irmã Maria de Jesus, a todos os seus familiares aí na sua casa, onde todos nós, nesse momento, estamos cultuando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 50, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor.
Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Salmo 50, versículo 2 agora. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Esse texto aqui, ele fala da essência do culto a Deus, né? Onde Deus fala, o poderoso fala e chama a terra desde o levante até o poente, e desde Sião a excelência da formosura, onde fala que Deus resplandece. E Deus, ele convoca-nos nessa manhã para adorá-lo, para engrandecer o seu santo nome. Meus amados irmãos, vamos cantar um hino do nosso hinário, um novo cântico. Vamos cantar o hino Deus de Abraão. Vamos cantar o hino 21. O hino 21 do hinário Deus de Abraão. Os irmãos presbiterianos conhecem, aqueles que não conhecem, vai aprender e vai ver a letra do hino, é uma letra belíssima. O título é Deus de Abraão. Vamos cantar. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu amor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Louvado seja o Senhor Jesus, engrandecido seja o seu santo e bendito nome. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus aqui no Salmo 32.
Salmo 32 tem por subtítulo, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. É um salmo de Davi, é um salmo didático, é um salmo para ensino. E Davi, ele está tratando acerca da felicidade, da alegria daquele que recebe perdão por parte do Senhor. Diz assim o Salmo 32, dos versos 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do grande rei. Salmo 32, de 1 a 11. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, minha força, se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Verso 9. Não sejais como cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios e cabristos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curto o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Meus amados, vamos nesse momento confessar os nossos pecados ao Senhor. Davi diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, nesse momento vamos, assim como o salmista Davi, ele confessou seu pecado, assim como grandes homens de Deus, e como prática nossa de nossos cultos, essa é a parte da contrição, a parte de confessarmos a Deus os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus bendito, Deus santo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a Ti perdão por nossos pecados. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor perdoe nossos pecados, nossas falhas, transgressões. Ó Deus, assim como nós lemos o Salmo 32, que trata da bem-aventurança, da felicidade daquele que recebe perdão e que obtém o perdão por parte do Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, perdoa nossos pecados, lava-nos, nos purifica, e nós colocamos debaixo do sangue de Cristo todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados e transgressões, com a qual nós pecamos por pensamento, por palavras e por ações. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nós confessamos a Ti os nossos pecados, com o coração contrito, com o coração arrependido, não da boca para fora, mas triste com nossos pecados, lamentando eles, Senhor Deus, e pedindo a Ti perdão e restauração e renovo para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Bom dia, Ítalo. Deus abençoe, Ítalo. Um abraço a todos os irmãos aí, a Gildo, a todos da sua família. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, Ítalo. Vamos mais uma vez cantar ao Senhor, nesse culto bíblico no lar. Vamos cantar ao Senhor. Vamos exaltar o seu santo e bendito nome. Vamos cantar mais um cântico espiritual. Louvamos ao Senhor.
grande é o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, Todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Meus amados irmãos, nesse momento vamos abrir a palavra de Deus. Vamos agora partir para a palavra do Senhor. Vamos abrir na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Efésios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Será a leitura e nós vamos tratar acerca das bem-aventuranças, né? Vamos tratar acerca das bênçãos da eleição em Cristo Jesus, que não deixa de ser uma bem-aventurança ou uma felicidade para nós. Então, o tema da mensagem, do estudo de hoje é as bênçãos da eleição em Cristo Jesus. Leiamos Efésios capítulo 1, de 1 a 11, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Verso 2: Graças a vós outros e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado em Cristo, né? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também
vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Não era até o versículo 11, era até o versículo 14. Era Efésios, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 14. Então, vamos nesse momento orar ao Senhor e pedir a Deus a bênção sobre a mensagem nessa manhã. Que essa é a parte da escola bíblica dominical onde nós vamos aprender a palavra do Senhor. Oremos. Deus amado, Deus eterno, Deus santo, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, inspirada pelo Espírito Santo. Carta essa que o apóstolo Paulo ele escreveu e ele enviou aos irmãos de Éfeso para ensinar ele as grandezas de Deus e toda a obra redentora de Cristo e pela operação do Espírito Santo. Ó Deus, carta tão profunda, tão abençoada, tão doutrinária. Pai eterno, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Edifica a nossa vida, Pai. Abre nosso entendimento, ilumina nosso entendimento para entender a Tua palavra. É em Cristo que nós choramos e já te agradecemos. Amém. Amados irmãos, amada família minha aqui presente, e a todos os irmãos que estão conosco, a irmã Suzana também chegou, a missionária, a irmã Maria Aparecida também está conosco. Então, essa carta aos Efésios, o autor da carta é Paulo, né? Paulo a carta foi escrita por Paulo de sua primeira prisão em Roma. Provavelmente Paulo estava em Roma, né? E Paulo ele aborda esse assunto, né? Ele aborda alguns temas que não trata com tanta profundidade nas demais cartas que ele escreve, como a questão da reconciliação dos judeus com os gentios, e também nessa carta ele trata o ministério do evangelho e a plenitude do Espírito, trata sobre a família e trata sobre a batalha espiritual. Você vai ver isso, esse é o resumo da carta aos Efésios, né? Reconciliação de judeus e gentios, o mistério do evangelho, a plenitude do Espírito, a família e a batalha espiritual. Essa não é uma carta apenas teológica, mas, sobretudo, prática, porque ela trata de forma profunda e clara os princípios que devem nortear a família e a igreja neste mundo inundado pela escuridão, pelo pecado. Nessa carta também Paulo ele une de forma equilibrada doutrina e vida, teologia e ética. Nos primeiros 3 capítulos Paulo lança as bases da doutrina e nos 3 últimos ele aplica a doutrina, ele lança as bases da doutrina e no final ele faz a aplicação prática para a vida da igreja. Então, Efésios também, essa igreja que recebeu essa epístola do apóstolo Paulo, é considerada uma carta gêmea de Colossenses, né? Escritas do mesmo local, no mesmo período e levada às igrejas pelo mesmo portador. Ambas tratam basicamente das mesmas coisas, né? Ela abrange judeus, gentios, o céu e a terra, o passado, o presente e os tempos futuros também. Então, como foi dito, Paulo estava preso em Roma quando escreveu a carta para os Efésios. Então, essa carta aos Efésios, ela trata da igreja e do glorioso propósito de Deus para ela e nela, por intermédio dela, né? Paulo abre essa carta falando sobre 3 coisas importantes aqui. Ele quando escreve essa carta, Paulo apresenta-se como o remetente da carta. Você vai ver isso no versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo é apóstolo não por inspiração própria ou por usurpação, nem mesmo por qualquer indicação do homem, mas ele é apóstolo dessa igreja,
Ele é apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Ainda no versículo 1, Paulo indica os seus destinatários. Ele fala aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A igreja de Éfeso, ela tem dois endereços. Ela é cidadã do mundo, ela está em Éfeso, ela está localizada numa cidade. E é cidadã do céu, ela está em Cristo, ela está em Éfeso e está em Cristo Jesus. A palavra santo não quer dizer uma pessoa que não peca, não é? Não são pessoas mortas, canonizadas, mas pessoas vivas, separadas por Deus, para viver uma vida diferente. Fiéis são todos aqueles que confiam em Cristo Jesus. Todo aquele que é fiel também é santo, e todo que é santo é fiel. Paulo, ele também fala sobre o objetivo da carta. No versículo 3 ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo escreve essa carta para falar que a igreja é um povo muito abençoado. A passagem é um salmo de louvor pela redenção e consumação de todas as coisas, cumpridas em Cristo pelo Espírito, segundo o propósito eterno de Deus. Três verdades acerca dessa carta merecem ser destacadas. Primeira, a fonte de nossas bênçãos. Quem é a fonte de nossas bênçãos? Deus o Pai. Deus o Pai, Ele é a fonte de nossas bênçãos. Ele nos faz ricos em Cristo Jesus. Ele, que é o dono do universo, nós fomos feitos seus filhos e herdeiros, né? Também a natureza das bênçãos. Nós temos toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E a terceira esfera é que nós estamos assentados com Cristo em regiões celestes. Então, eu quero nessa manhã tratar das bênçãos procedentes de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso vai estar a partir do versículo 4 até o versículo 14. Só que do versículo 4 até o versículo 6, nós vamos aprender acerca das bênçãos procedentes de Deus Pai. Então, vamos ler. O que é que diz o versículo 4? Versículo 4 de Efésios, capítulo 1. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. As estrofes mencionadas no ponto anterior são relacionadas aos aspectos da redenção divina. Os versos anteriores tratam do ponto em que nós encontramos e nós fomos beneficiados com essa bênção divina. Então, e ao mesmo tempo, cada estrofe desses versículos termina com a palavra para o louvor da sua glória, né? Então, esses são aspectos que têm a ver com a redenção divina. E também, além dos textos tratarem que tudo aconteceu para o louvor da sua glória ou da sua graça, ele também fala em louvor da sua glória, no versículo 14. Então, versículo 12 e 14 mostra o propósito. Tudo foi para o louvor da sua glória. Tudo que Deus efetuou na eternidade com relação à eleição do seu povo, a eleição da sua igreja, tem a ver com as bênçãos que ele efetuou na eternidade. Ele decretou todas as coisas na eternidade, ele escolheu o seu povo. Mas tudo isso que aconteceu foi para o louvor da sua glória. Então, as bênçãos procedentes do Pai. Primeiro, ele nos escolheu. Veja que privilégio. Deus nos escolheu. O que é que diz o versículo 4 de Efésios, capítulo 1, verso 4?
assim como nos escolheu, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Meus amados, a eleição é um ato da livre e soberania graça de Deus. O Pai é o autor da eleição. Então, a eleição é um ato livre da soberania de Deus e da sua graça. Então, o Pai é o autor da eleição. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele quem nos escolheu. Jesus disse: não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros. Eu vos nomeei, vos designei, para que vá e deis fruto. Então, a primeira bênção que nós encontramos nesse texto aqui em Éfeso, ou em Efésios, é que Deus, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Então, Deus não nos escolheu porque Ele previu antes que creríamos em Jesus. Ele nos escolheu para crermos em Jesus. Deus não nos escolheu por causa de nossa santidade, até porque nós não éramos santos, éramos pecadores, mortos, depravados espiritualmente, mas Ele escolheu para sermos santos. Não que Ele não nos escolheu porque éramos, mas para sermos santos, não é? Para sermos santos. E não só santo, mas também irrepreensível. Viver uma vida irrepreensível, uma vida íntegra, uma vida pura, uma vida santa, separada do mundo, do pecado e do diabo. Deus não nos escolheu por causa de nossas boas obras, mas para as boas obras. Deus não me escolheu, não escolheu a sua igreja ou escolheu você, não por causa das suas boas obras, mas para você praticar as boas obras. Não para ser salvo, mas porque você já é salvo. Boas obras não salvam ninguém. Boas obras não transformam ninguém. Mas boas obras, ela é o sinal, são sinais de uma vida regenerada, de uma vida de uma vida transformada por Deus. Então, a fé, a santidade, as boas obras e a obediência não são a causa, mas o resultado da eleição. Vou repetir de novo. A fé, a santidade, as boas obras e a obediência não são a causa da eleição, mas o resultado da eleição. A eleição divina, ela é incondicional. Ou seja, Deus planejou a nossa salvação antes mesmo de lançar os fundamentos da terra. É interessante que Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele escolheu o seu povo, Ele escolheu aqueles que seriam salvos em Cristo na eternidade, antes mesmo dele lançar os fundamentos da terra, ou seja, antes dele criar céu, terra, mar e tudo que existe, inclusive seres humanos. Então, antes disso, Deus, na eternidade, Ele escolheu, Ele decretou a nossa salvação, a nossa eleição em Cristo Jesus. Então, Deus, Ele planejou isso na eternidade. Segundo, Ele é o agente da eleição. Deus nos escolheu em Cristo, né? Não foram por nossos méritos, mas em Cristo. Ninguém pode se considerar um eleito de Deus mantendo-se ainda rebelde contra Cristo. Ou seja, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu com um propósito, e o propósito é andar em Cristo, viver em Cristo, glorificar em Cristo, viver uma vida cristã colada com Cristo, em Cristo Jesus, unido com Cristo Jesus. Então, quem é o objeto da eleição? Deus nos elegeu. Isso prova que a salvação não é universal. Paulo está escrevendo aos crentes em Éfeso, não é? Aos crentes em Éfeso. Então, a primeira bênção da eleição, decorrente da nossa eleição, da nossa predestinação,
na eternidade, é que nós fomos eleitos, escolhidos por Deus. A segunda bênção da eleição é que Ele nos adotou. Está aí no versículo 5, a parte B. O que é que diz o versículo 5? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Para a adoção de filhos. Veja, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E em amor nos predestinou para Ele mesmo. Deus nos escolheu para Ele mesmo. Para quê? Para a adoção. A adoção de filhos. Para a adoção de filhos. Veja que nesse primeiro ponto nós estamos vendo as bênçãos do Pai. As bênçãos procedentes do Pai. Ele nos adotou, não é? Segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Deus escolheu-nos e destinou-nos para sermos membros da sua própria família. Que interessante. Deus nos escolheu e nos adotou como filhos, como parte da sua família. Veja que profundidade. Os eleitos são chamados para serem adotados filhos de Deus em Cristo Jesus. Então Deus nos chamou para fazer parte da sua família. A família de Deus, ela é eterna. Veja, a família de Deus, ela jamais será destruída. Nós assistimos, nós vemos em nosso tempo e também no passado, famílias sendo completamente destruídas por causa do pecado. Famílias destruídas. Famílias que nós conhecemos. Mas a família de Deus jamais será destruída. Ela pode até aqui nesse mundo passar por lutas, por provações, altos e baixos na vida. Mas a família de Deus, ela jamais será destruída. Nós fomos chamados e adotados por Deus como seus filhos. E tudo isso por causa da redenção em Cristo Jesus. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa manhã. Só serão beneficiados dessas bênçãos que vão ser expostas nesse momento, que estão sendo expostas nesse momento, aqueles que estão em Cristo Jesus e aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Se não foi eleito antes da fundação do mundo, e se nessa vida não está em Cristo, você não tem direito a essas bênçãos, enquanto não estiver em Cristo Jesus. Pois Ele nos salvou, Ele nos transformou, Ele derramou seu sangue por nós, para que nós sejamos dele. E estando em Cristo, nós somos portadores dessas bênçãos. A bênção da eleição, em segundo lugar, a bênção da adoção. Então veja, a eleição da graça nos outorga, nos concede a nós não apenas um novo nome, mas um novo status legal e uma nova relação familiar, mas também uma nova imagem, a imagem de Cristo Jesus. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, para sermos parecidos com Jesus, como diz aqui, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua vontade. A terceira bênção que nós, procedentes do Pai, do Deus Pai, é que Deus nos aceitou. Em primeiro lugar, Ele nos elegeu, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, não é? Ele nos escolheu, Ele nos acolheu. Em segundo lugar, Ele nos adotou. Em terceiro lugar, Ele nos aceitou. Versículo 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para o louvor da glória da sua graça, que nos concedeu, que gratuitamente no amado. Não podemos fazer a nós mesmos aceitáveis
a Deus. Nossa justiça é como um trapo de imundícia aos seus olhos, aos olhos de Deus. Mas Ele, por sua graça, fez-nos aceitáveis em Cristo. O que é que diz aqui? Para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. Deus, de forma gratuita, Ele concedeu a bênção e a bênção da adoção. Ele concedeu, Ele mesmo, por sua livre e espontânea vontade, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, Ele escolheu-nos para estarmos em Cristo Jesus. Então, bênção decorrente do Pai, Ele nos escolheu, nos adotou e nos aceitou em Cristo Jesus, e nos aceitou gratuitamente. Segundo lugar, bênçãos procedentes de Deus Filho. Está aí dos versos 7 até o verso 12. Bênçãos decorrentes do Filho, ou procedentes de Deus Filho, Jesus Cristo. Todas as bênçãos que recebemos do Pai, recebemos-las em Cristo. Somos abençoados nele, não é? E Paulo aqui, na carta aos Efésios, capítulo 1, Paulo destaca 4 bênçãos gloriosas procedentes de Jesus Cristo. A primeira bênção em Cristo é que Jesus nos redimiu. Jesus, Ele nos redimiu. Nele temos a redenção, diz aí o versículo 7, no qual temos a redenção. E redenção pelo seu sangue. A palavra redimir quer dizer comprar e deixar livre mediante pagamento de um preço. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. O preço da nossa redenção foi o seu sangue. Fomos redimidos da nossa maneira ímpia de viver. Nós fomos e somos redimidos da maneira imunda que nós vivíamos no passado. Uma vida de pecado, uma vida de escravidão. E Ele, com o seu sangue, Ele nos remiu, Ele nos redimiu. Isso quer dizer que estamos livres da lei, da escravidão do pecado, do mundo e do poder de Satanás. Então Ele no qual temos a redenção pelo seu sangue. Nós temos a redenção, Ele nos comprou, Ele nos libertou. Jesus, Ele comprou um corpo e alma, Ele redimiu a nossa vida, Ele fez isso por nós, Ele derramou seu sangue. Isso foi o preço da nossa redenção, foi o derramamento do seu sangue lá na cruz do Calvário. Então, nós fomos libertos da escravidão do pecado, do mundo e do poder de Satanás. Bênçãos procedentes de Deus Filho. Primeira bênção, Jesus nos redimiu. Segundo lugar, a segunda bênção procedente de Deus Filho, a segunda bênção é que Jesus Cristo nos perdoou. Ele nos perdoou. Veja a parte B do versículo 7. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A remissão dos pecados. Veja, o perdão do nosso pecado segundo a riqueza da sua graça. O verbo perdoar quer dizer levar embora. Ou seja, Jesus morreu para levar nossos pecados embora, a fim de que nunca mais sejamos vistos. Aliás, a fim de que nunca mais sejam vistos por nós. Não há qualquer acusação registrada contra nós, pois nossos pecados foram levados embora. O nosso perdão é baseado no sacrifício expiatório de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado de nós e agora nenhuma condenação há, nenhuma acusação pode prosperar contra nós. Porque Jesus já resgatou o escrito de dívida que era contra nós. Ele perdoou-nos e dos nossos pecados jamais se lembrará. Então, a segunda bênção procedente de Deus Filho é que Ele
nos perdoou. A terceira bênção procedente de Deus Filho é que Jesus Cristo nos revelou a vontade de Deus. Ele nos revelou a vontade de Deus, e está aí no verso 8 até o verso 10. Paulo escreve que, o que diz o versículo 8? Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então veja, Paulo escreve que ele, Deus, fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério ou ministério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele, que em Jesus, propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo, de estar em Cristo, todas as coisas, as que estão na terra e no céu. Deus não apenas recebe e perdoa aqueles que ele reconciliou consigo mesmo como filhos. Ele também os ilumina como compreensão do seu propósito. Veja, sua graça, a graça de Deus, a palavra graça é favor imerecido. Sua graça é derramada sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Ou seja, os homens têm essa sabedoria e prudência porque Deus revela o ministério da sua vontade. O pecado separou o homem de Deus, do próximo e de si mesmo e da própria natureza. O pecado, ele desintegra, rasga e separa todas as coisas. Mas em Cristo Deus juntará todas as coisas na consumação do século. Então veja, o pecado nos separou de Deus, nos separou do nosso próximo, nos separou de nós mesmos e separou nossa vida da natureza, da criação. Então o pecado, ele afetou a nossa relação com Deus. O pecado, ele afeta e afetou a relação entre nós e muitas vezes o nosso próximo. O pecado, ele afetou a relação de nós mesmos, em nós mesmos, pois nós temos conflitos internos também. Então, isso é consequência do pecado. E também o pecado, ele nos separou da natureza de Deus, da criação de Deus também. Mas em Cristo Jesus, nós quando estamos em Cristo, Cristo ele nos reconcilia com Deus. Cristo ele reconcilia nós com o nosso próximo de maneira perfeita, de maneira profunda. Cristo ele nos faz conhecermos quem somos, a nossa própria realidade. Ele reconcilia nós com nós mesmos, pois nós temos paz com Deus. E também ele nos faz olhar o mundo e a sua criação de maneira santa, bíblica e da perspectiva do próprio Deus. Então Jesus, ele reconciliou-nos com tudo aquilo que o pecado fez. O pecado separou nós dessas esferas e Jesus, ele restaura essa comunhão com Deus, com o próximo, com nós mesmos e com a criação, com a natureza. Então, nós somos os santos de Deus, herança de Deus e a possessão de Deus. Veja, a quarta bênção que nós recebemos por parte de Deus Filho é: Jesus Cristo nos fez herança. Nele também fomos feitos heranças predestinadas conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão, nós que antes havíamos esperado em Cristo. Em Jesus temos uma linda herança. E também nós somos uma herança. A herança que nós temos é a vida eterna, é a coroa da vida. É estarmos com Deus, com Jesus Cristo para todo sempre. E com nossos irmãos no novo céu e na nova terra.
mas também nós somos herança. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja, somos o dom do amor de Deus para o Filho. Somos herança de Deus. Somos o corpo de Cristo, o seu edifício, a sua noiva. Somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a delícia de Deus. Nós somos os santos de Deus, a herança de Deus e a possessão de Deus. Então, irmãos, só recapitulando, as bênçãos procedentes de Deus Pai que nós aprendemos é que Ele nos escolheu. Segundo, que Ele nos adotou. Terceiro, que Ele nos aceitou, o Deus Pai. As 4 bênçãos procedentes do Filho é que Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, Ele revelou a vontade de Deus e Ele nos fez herança. Agora, para acabar o estudo, para encerrarmos, essa é a conclusão. Vamos ver agora as bênçãos procedentes de Deus, Espírito Santo. As bênçãos procedentes de Deus, o Espírito Santo. Verso 13 e verso 14. O que é que diz lá? Em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o apóstolo Paulo destaca duas bênçãos gloriosas procedentes do Espírito Santo, que é o selo e a garantia. Em primeiro lugar, temos o selo do Espírito Santo. Nele, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido. Nele quem? Quando a palavra diz nele, é em Cristo. Veja, nele, em Cristo, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido em Cristo. Então, quando nós cremos em Cristo, automaticamente, quando nós corremos para o braço de Jesus, nós acreditamos no Evangelho e recebemos Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida, somos selados com o Espírito Santo. Como diz aqui o texto, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O Santo Espírito, o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo selou-nos, ele nos selou. Ou seja, o processo inteiro da salvação é ensinado nesse versículo. Ele mostra como um pecador torna-se santo. Ele ouve o evangelho da salvação, como Cristo morreu. Ele aprende como Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Ele crê com a fé que traz a salvação e depois é selado com o Espírito Santo. Ou seja, você recebe o Espírito Santo imediatamente após confiar em Cristo Jesus. Então, o que representa o selo do Espírito Santo? O que é que representa esse selo, conforme diz Efésios? O selo fala de uma transação comercial consumada. Veja, Jesus consumou sua obra na redenção da cruz. Ele comprou-nos, ou nos comprou com seu sangue. Somos propriedade exclusiva dele, de Cristo. Portanto, fomos selados como garantia dessa transação final. Segundo, o selo fala de um direito de posse. No mundo antigo, o selo representava o símbolo pessoal do proprietário ou do remetente de alguma coisa importante. Deus pôs seu selo sobre nós porque nos comprou para sermos sua propriedade exclusiva. Você vai ver isso em 1 Coríntios, capítulo 6,
19 e 20. E 1 Pedro 2,9. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus põe seu Espírito no interior do seu povo a fim de marcá-lo como sua propriedade. Então, o Espírito Santo nos selou. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Se Deus nos selou, nunca mais seremos do mundo. Nunca mais seremos de Satanás. Nunca mais seremos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, do mundo e do diabo. Somos agora escravos de Cristo, somos de Deus. Ele nos selou para todo sempre. Ele nunca mais perderá, ele nos perderá. Isso quer dizer o quê? Que o cristão não perde salvação, porque não depende dele a salvação, mas de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são os principais responsáveis pela nossa salvação. Se Deus soberano, Ele nos comprou, nos salvou, nos redimiu, escreveu o nosso nome no livro da vida, como é que Ele vai permitir que a gente se perca? A salvação não depende de você, depende de Deus. Se Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, jamais Ele nos perderá. Ele permitirá que nós nos perderemos, jamais. Nem mesmo nossas quedas, nem mesmo nossas fraquezas não nos separam mais do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o selo fala de uma transação comercial consumada. O selo fala de um direito de posse. O selo também fala da segurança e proteção. O selo romano sobre a tumba de Jesus era a garantia de que ele não seria violado. Assim, o crente pertence a Deus. O Espírito foi nos dado para estar para sempre conosco. Ele jamais nos deixará. O Espírito jamais nos deixará. O Espírito Santo, ele pode se entristecer conosco. Ele se entristece com nossos pecados, mas ele jamais nos deixará. Nunca mais nos deixará. Ele habitará, ele habita com o crente para todo sempre. Ele habita com a minha família, habita com a sua família para sempre. Em quarto lugar, o selo fala de autenticidade. O selo, bem como a assinatura do dono, atesta a genuinidade do documento. Ou seja, o apóstolo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Significa que aqueles que têm o Espírito Santo habitando nele, esse tal é de Cristo. Se você tem o Espírito Santo habitando na sua vida, morando na sua vida interior, dentro de você, o Espírito Santo guiando a sua vida, você recebeu o selo de autenticidade. Ele autenticou você, ele selou você para todo sempre. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que nos guarda, que nos protege. Temos o selo do Espírito. Segundo lugar, temos a garantia do Espírito Santo. Que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo nos foi dado como garantia. O Espírito Santo é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que ele terminará sua obra em nós, levando-nos para a glória. O Espírito Santo, ele começou uma obra em nossa vida aqui na terra, e ele está nos conduzindo. Veja, a obra do Espírito Santo está conduzindo a sua igreja até a glorificação. Aquele que nos justificou, nos santificou e nos glorificou. A redenção, existem 3 estágios da redenção. Fomos redimidos, justificados, Romanos 1,7. Estamos sendo redimidos, santificação. Seremos redimidos, glorificação. Todas essas riquezas vêm pela graça de Deus, irmãos. Justificação, santificação e glorificação.
Todas essas riquezas vêm pela graça de Deus e são para a glória de Deus Pai. Toda a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem uma fonte que é a graça e um propósito que é a glória de Deus. O nosso fim principal é glorificar Deus e o fim principal de Deus é glorificar a si mesmo. Então, meus amados irmãos, nesse primeiro momento eu quis tratar com vocês das bênçãos decorrentes da eleição. Bênçãos do Pai, procedentes do Pai, bênçãos procedentes do Filho e bênçãos procedentes do Espírito Santo. São essas bênçãos que nós temos diante de Deus. Eram essas bênçãos que eu queria compartilhar com vocês. Pois Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos adotou como filhos para o louvor da sua glória. Ele nos aceitou em Cristo Jesus, gratuitamente. Ele outorgou-nos a nossa vida em Cristo. Em Cristo nós temos a redenção, fomos redimidos. Em Cristo nós fomos redimidos pelo seu sangue. Em Cristo nós recebemos o perdão de nossos pecados, a remissão completa de todos os nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. No Espírito Santo nós fomos selados, nós somos herança de Deus. E é no Espírito Santo, irmãos, que Ele garante que nós somos selados para todo sempre. A salvação é obra do Pai, do Filho e obra do Espírito Santo sobre nossa vida. Que Deus continue fortalecendo a sua vida. Que Deus continue operando por meio do seu Espírito Santo a sua palavra. Que Deus continue fortalecendo as nossas famílias, a sua família, a sua vida. Que possamos em Cristo acreditar nessas promessas. Jamais iremos para o mundo, jamais nos perderemos, porque aquele que nos escolheu em Cristo jamais irá perder-nos. Ele jamais permitirá perder um dos seus filhos. Você pode ter 1000 filhos, sempre tem aquele filho mais rebelde do que o outro, mas ele ama. Nenhum pai quer perder seus filhos, quer? Você tem filho, você quer perder seus filhos? Ah, mas tem um filho que dá mais trabalho do que o outro, tem. Mas você não quer perder esse. Esse que dá mais trabalho. Talvez seja esse que precise de atenção, carinho e de proteção. Deus faz assim conosco. Deus ama todos nós. Somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Deus cuida de nós. A despeito de nossas rebeldias, de nossas fraquezas, de nossas limitações. Mas Ele nos escolheu. Ele nos redimiu para Ele mesmo, antes da fundação do mundo. Então, possamos estar seguros em Deus. Pois Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Eles são a fonte. Eles juntos fizeram essa grande obra de redenção. Eles juntos na eternidade, Ele elaborou tudo isso para o louvor da sua glória. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Meus amados, vamos cantar mais um louvor para encerrar o nosso culto bíblico no lar. Vamos cantar mais um louvor e vamos exaltar o bendito nome. Depois faremos a oração final. Se abalam, mas permanece para sempre. Volta em Jerusalém, são os montes, assim o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus.
Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Amém. Como em volta de Jerusalém Estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Amém. Cale-se diante dele a terra, Dobre os joelhos e com as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Louvado seja Deus. Sem Jesus não dá, né, irmãos? Jesus é aquele que está conosco, é o Rei, é o grande Rei do universo. E que Deus, Ele nos ajude. Logo mais às 18h30, nós vamos estar juntos mais uma vez para o segundo culto bíblico no lar, às 18h30. Os irmãos estejam presentes. Também, se os irmãos puderem mandar o link desse culto para outras pessoas que você conhece, para pessoas que não são cristãs, né? Pessoas que não é crente, compartilhe, né? Compartilhe esse link. E que Deus continue nos abençoando, né? Que Deus continue fortalecendo a nossa vida, tá bom? Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo, quiser conversar, tirar uma dúvida acerca do que foi falado nessa manhã, acerca do tema. Se tiver alguma dúvida, os irmãos escrevem no chat, ou pergunta, liga, manda um WhatsApp perguntando o que não entendeu acerca do assunto falado nessa manhã, tá bom? Que Deus abençoe e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus eterno, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um culto na Tua presença. Ó Deus, abençoa as nossas vidas. Faz-nos, Senhor, nos apegar, a nos aprofundar em cada bênção decorrente do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós ouvimos nessa manhã. Bênçãos da eleição, a bênção da nossa salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, concede-nos a nós força, graça, perseverança, tudo isso em Cristo, Senhor. Nos ajuda, nos concede um domingo abençoado na Tua presença. Abençoa, Senhor Deus, a cada irmão, a cada irmã que esteve conosco, que estão conosco até agora. O irmão Pedro, a irmã Maria de Jesus, Vera, Elisama, a irmã Rosângela Romão, a Gláucio, a todos os nossos amados irmãos, a irmã Suzana também. Ó Deus amado, Deus eterno, derrama da Tua graça, Pai. Abençoa os irmãos, fortalece a vida de cada um deles, Pai. Nos concede que estejamos juntos hoje à noite, às 18h30, para o segundo culto de louvor a Ti, Senhor. Nós vamos Te louvar, engrandecer o Teu nome, falar contigo, Senhor, cada um nos seus lares, cultuando a Ti e aprendendo da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoa o nosso almoço, nossa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos até hoje às 6h30, né? Às 18h30, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe.